Olá, queridas irmãs do grupo Mães que Clamam pelos Filhos. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez. Vamos orar? Pai de amor, obrigada, Senhor, por mais este momento em que o Senhor nos trouxe até aqui. Obrigada pelo despertar. E neste momento queremos clamar a Ti, que fale ao nosso coração. Que tenhamos o coração aberto, a mente aberta para ouvir a Tua palavra. E que o Teu Santo Espírito nos capacite a colocar em prática aquilo que o Senhor falar conosco neste dia. Em nome de Jesus, amém. Bom, queridas, deixa eu ver aqui se compartilhar a imagem. Bem, a mensagem de hoje, ela faz parte de uma série de mensagens escrita pelo casal ministerial Tibor e Maria Shelley, Sempre em Oração. E o título da nossa mensagem é Oração por Cura. E o verso bíblico está lá em Tiago, capítulo 5, verso 13, que diz assim: Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Queridas, no mundo em que vivemos hoje, vamos ficar, se fôssemos seguir a risca o que esse texto fala, oraríamos pela humanidade inteira, porque vivemos num mundo de sofrimento, de lutas, e a mensagem de hoje, ela nos faz uma pergunta, que é: nosso Senhor e Mestre cura as doenças hoje, como quando Ele esteve em pessoa aqui na Terra? Nós vimos que Jesus, quando esteve aqui neste mundo, ele andou por muitos lugares e ele sempre estava curando as pessoas. Era a alegria ou aquilo que ele mais fazia era curar pessoas. E hoje nós iremos ver a sua mensagem no livro A Ciência do Bom Viver. Diz que Cristo ainda é o grande médico. E ela fala assim: nosso Senhor Jesus Cristo veio a este mundo como o infadigável servo das necessidades do homem. Tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, Mateus 8,17, a fim de poder ajudar a todas as necessidades humanas. Ciência do Bom Viver, página 17. Veja, Cristo veio ao mundo para servirmos, curando as nossas enfermidades. No livro de Mateus, capítulo 4, versos 23 a 25, nos dá uma descrição muito importante. Ele diz assim: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Veja, curando todas as enfermidades. E o verso 24 continua: e a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades,
e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E assim ele seguia. No mesmo livro, Ciência do Bom Viver, diz assim: ele é nosso refúgio na enfermidade, assim como na saúde. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou de sua destruição. Deus está hoje tão desejoso de restabelecer os doentes como quando o Espírito Santo proferiu estas palavras. E Cristo é agora o mesmo compassivo médico que era durante seu ministério terrestre. Nele há bálsamo curativo para toda doença, poder restaurador para toda enfermidade. Ciência do Bom Viver, página 225 e 226. Queridas, veja, a escritora americana Ellen White diz assim que Cristo é hoje o mesmo compassivo médico que era durante seu ministério terrestre. Jesus é a fonte de cura. Ainda continua sendo a nossa fonte de cura. Ainda continua sendo o nosso grande médico. Precisamos buscá-lo, pedir a ele orientação. Não devemos sair da nossa casa para ir ao hospital ou a uma consulta médica sem antes clamar a ele por sabedoria e por cura, porque ele usa médicos para curar as nossas enfermidades. O desejo de Deus para com toda a criação humana exprime-se nas palavras. Lá em 3 João, versículo 2, na terceira carta de João, capítulo 1 e o versículo 2, diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. A palavra de Deus diz que o Senhor deseja que tenhamos saúde. No mesmo livro A Ciência do Bom Viver, página 113, ele diz: e ele que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Salmo 103, verso 3 e 4. É Ele, amadas. É esse Deus que cura, que perdoa as nossas iniquidades e que sara todas as nossas enfermidades. Podemos ter em Jesus toda a cura para qualquer problema de nossa vida. Esse Deus está hoje disposto a sarar as nossas enfermidades. Porém, sim, há um porém. Há a necessidade da nossa parte de cooperar com Deus. E como, irmã Alice, você pode me perguntar, eu poderia cooperar com Deus? Bem, no mesmo livro, Ciência do Bom Viver, há a seguinte citação: o médico deve ensinar a seus pacientes que devem cooperar com Deus na obra da restauração.
sabe que as leis da natureza são tão verdadeiramente divinas como os preceitos do Decálogo, e que unicamente obedecendo-lhes podemos conservar ou recuperar a saúde. Ele vê sofrendo muitos em resultado de práticas nocivas, os quais poderiam ser restituídos à saúde caso fizessem o possível em benefício de sua própria cura. Sim, queridas, hoje nós vemos pessoas sofrendo como resultado de práticas que não são aprovadas pelo Senhor. Precisam, olha, ela continua falando, precisam que se lhes ensine que toda prática destrutiva das energias físicas, mentais ou espirituais é pecado, e que a saúde tem que ser garantida por meio da obediência às leis estabelecidas por Deus para o bem da humanidade. É verdade. Nós mesmas, muitas das vezes, estamos negligenciando esse ponto, em não cooperar com Deus para que tenhamos uma saúde forte, para que tenhamos bem-estar. E cometemos, muitas das vezes, erros primários no cuidado com a nossa saúde. Temos também o emprego de remédios. Os que buscam a cura pela oração não devem negligenciar o emprego de remédios ao seu alcance. Vejam, queridas, como cristãs, devemos dar bons testemunhos. De que adianta irmos ao médico, sabermos as nossas enfermidades e não aplicamos os remédios necessários para a cura dessa doença? O mesmo livro, Ciência do Bom Viver, continua dizendo assim: não é uma negação da fé usar os remédios que Deus proveu para aliviar a dor e ajudar a natureza em sua obra de restauração. Não é nenhuma negação da fé cooperar com Deus e colocar-se nas condições mais favoráveis para o restabelecimento. Deus pôs em nosso poder o obter conhecimento das leis divinas. Este conhecimento foi colocado ao nosso alcance para ser empregado. Devemos usar todo o recurso para a restauração da saúde, aproveitando-nos de todas as vantagens possíveis, agindo em harmonia com as leis naturais. Recentemente eu recebi uma foto de um raio-x de uma amiga, e ali mostrava, nessa radiografia, o osso do seu joelho, e ele foi todo reconstruído, foi colocado uma prótese no seu joelho. E, amadas, e quando eu vi aquilo, eu falei, como Deus é misericordioso, como Ele usa médicos, usa recursos para facilitar a nossa vida neste mundo de pecado. Esta amiga hoje está andando bem melhor, sem as dores terríveis que sentia. E lembrei também de um outro caso de um esposo de uma das nossas irmãs aqui deste grupo, que precisou colocar prótese no quadril. E
O que antes estava mancando e sentindo dores, agora estava andando perfeitamente. Também ouvi aqui no grupo, sábado, um testemunho lindo de uma irmã que procurou, que foi ajudada por uma outra irmã da igreja através de um tratamento psicológico, em que ela contou que após fazer esta terapia, as suas crises de convulsões diminuíram consideravelmente. Amadas, Deus deixou entre nós, deu sabedoria ao homem para nos ajudar a termos, a recuperar, talvez, a nossa saúde. E o que eu posso fazer, Deus não faz por mim. Nós temos um belo exemplo quando, ao Senhor chegar diante do sepulcro de Lázaro, bom, um Deus que poderia ressuscitar um morto, ele não poderia retirar aquela pedra de frente da sepultura? Logicamente que sim. Mas ele fez isso? Não. Ele falou para os homens, para as pessoas que ali estavam: retire a pedra. E disse: Lázaro, vem para fora. Aquilo que eu e você podemos fazer, Deus não faz no nosso lugar. Precisamos empreender os recursos disponíveis para buscar a nossa cura, a nossa restauração, buscando sempre, sempre, em oração, a direção de Deus para o restabelecimento da nossa saúde. E aí vem um dos pontos mais, talvez, difíceis de nós compreendermos se não estivermos ligados à videira que é Cristo. O propósito de Deus nas aflições, seja ela de natureza física, mental, espiritual. Em Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 143, preste bem atenção neste texto. Muitas de suas aflições lhe têm sobrevindo na sabedoria de Deus para conduzi-la para mais perto do trono da graça. Irmã Alice, Deus está trazendo provações, sofrimento para a minha vida, para que eu me achegue a Ele? Não. Não é Deus que traz. Algumas das nossas provações o inimigo coloca. Outra, infelizmente, amadas, nós mesmas procuramos, através de ações, atitudes que não são da vontade de Deus, e isso traz sobre nós aflições. Mas preste atenção, muitas de suas aflições, vou repetir o texto, lhe têm sobrevindo na sabedoria de Deus para conduzi-la para mais perto do trono da graça. Veja, a sabedoria de Deus usa essas provações para nos trazer para mais perto dele, para buscá-lo mais. Irmãs, se passamos por provas, procuremos um propósito. Procuremos aprender com essas aflições o que Deus quer nos ensinar. Não passe pela vida sofrendo, sem saber, sem perguntar, sem buscar de Deus o propósito para cada uma das coisas. Não passemos por esta vida de forma tão superficial que não aprendamos com as nossas aflições um recado que Deus tem para nós.
que não saiamos dessas aflições, mas amadurecidas. Não saiamos das provas desta vida com o olhar voltado para o que Deus quer fazer por nós. Fomos criadas, sabe, queridas, dentro de certas leis físicas e espirituais que são fixas e imutáveis. Se eu jogo algo para o alto, este objeto irá cair ao chão. É uma lei que não adianta. Ela tem que ser cumprida. E na medida em que lhe obedecermos, nessa exata medida, receberemos uma bênção. Se eu vou usar um exemplo muito claro, que eu acredito que vocês irão entender. Se usarmos diesel em um carro movido a gasolina e água em vez de óleo no motor, quão distante seguiremos com o nosso carro? Até onde conseguiremos chegar? Porém, surpreendentemente, fazemos nosso corpo funcionar com alimentos impróprios, acarretando assim sobre nós todas as doenças das pessoas que nos cercam. As principais substâncias que destroem a saúde do nosso corpo são elas: açúcar, farinha branca, carnes gordas, doces, chocolates, bolos, bebidas com excesso de açúcar, café, chá e etc. Menos prejudiciais, mas não são os melhores, são os alimentos prontos, com conservantes, enlatados e etc. Tudo isso nós ingerimos, colocamos dentro da nossa máquina, que é o nosso corpo, e queremos sair. E com certeza não chegaremos muito longe. Fomos feitos, queridas, de forma maravilhosa. E para manter a saúde perfeita, precisamos retomar a dieta do Éden. Pode parecer engraçado, não é? Mas Eva não tinha um fogão, não tinha um forno elétrico, muito menos um micro-ondas para estragar a sua comida. Eu sei, queridas, que não é fácil. Temos um apetite corrompido. Sim, um apetite corrompido pelo pecado. Uma mente corrompida pelo pecado. Para nos mantermos saudáveis, precisamos, em primeiro lugar, olha aí algumas dicas que a palavra de Deus nos traz e que, se seguirmos, evitaremos muitas enfermidades. Primeira delas, expor o corpo ao sol. E hoje nós vemos assim, somos bombardeadas. Usem protetor solar, não pegue o sol de meio-dia de jeito nenhum. E, na realidade, é o sol do meio-dia é que incide a maior carga de vitamina D. Logicamente, queridas, não vamos sermos imprudentes de ficarmos horas no sol. São de 10 a 15 minutos, dependendo, a 20 minutos, dependendo da cor da sua pele, da tonalidade da sua pele. Em segundo lugar, precisamos viver em lugar com ar puro e manter as janelas abertas 24 horas por dia. Eu sei que não é a realidade de todos aqui, mas precisamos buscar em algum momento, em algum dia da semana, estarmos em lugares
em que possamos respirar um ar menos poluído. Terceiro, precisamos fazer exercícios regularmente, pelo menos 3 a 4 vezes por semana. Quarto, beber de 6 a 8 copos de água por dia. Coloque uma garrafinha perto de você. Lembre-se de beber água. Quinto, optar pela dieta vegetariana, com 75 a 85% de alimentos crus, como vegetais, crus, frutas e nozes. Veja, amadas, o nosso maior problema hoje é que quando substituímos o alimento carne pelo alimento vegetal crus, muitas pessoas, infelizmente, substituem o alimento carne por alimentos fritos e excesso de queijos. E isso talvez seja pior do que o alimento carne magro. Precisamos ter sabedoria. Peça a Deus que Ele dá. Sexto, ir cedo para a cama, para assegurar que durmamos o suficiente. Outro erro que cometemos. Dormimos muito tarde em vista da correria do dia a dia. Precisamos clamar a Deus por misericórdia e ajuda para termos um ciclo de sono de acordo com a sua vontade. Sétimo, devemos ter a consciência limpa. Oremos, amada, clamemos por misericórdia, por perdão, para termos uma consciência limpa. Oitavo, orar por sabedoria e direção do céu. Ah, queridas, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus ainda está no meio de nós. Ele enviou o seu Santo Espírito para nos guiar, nos dar sabedoria e entendimento. Para isso, queridas, precisamos buscá-lo. Precisamos acordar na madrugada e clamar a Ele por sabedoria. Somente com a sabedoria vinda do alto é que podemos ter uma saúde, ter um regime alimentar, hábitos saudáveis para darmos um verdadeiro testemunho, para que, como Jesus, sairmos e pregarmos deste Deus, pregarmos esta mensagem, amadas. Estaremos agora, como igreja, participando dos 10 dias de oração e 10 horas de jejum. E estaremos falando sobre justamente isso, sobre a saúde plena. O Senhor está disposto a nos dar esta saúde. Que nós, como suas filhas, venhamos a buscar nele poder para seguir a sua palavra. Que o Senhor nos abençoe e que esta mensagem tenha lugar no meu e no seu coração. Que venhamos fazer a vontade de Deus, cuidando da nossa saúde, da saúde da nossa família. Oremos. Pai de amor, muito obrigado por esta mensagem. E, Senhor, nos dê forças, Pai. O nosso caráter, o nosso paladar foi corrompido pelo pecado. Muitas de nós temos
hábitos que vêm de anos e anos. E deixar esses hábitos não é fácil, mas não é impossível, porque temos a Ti como nosso guia. Se nos achegarmos e pedirmos com humildade que mude nossa natureza, o Senhor irá mudá-la. Por isso, Deus, nos colocamos aqui nesta madrugada, clamando pelo poder do Teu Santo Espírito, para transformar o nosso caráter, o nosso paladar. E também, Senhor, não poderíamos deixar de clamar pelos nossos filhos. Coloca neles também, Senhor, este desejo de buscar em Ti sabedoria para fazer a Tua vontade em todas as áreas das vidas deles, Senhor. Ó Deus, nossos filhos se distanciaram de Ti e vagarosamente estão destruindo o seu corpo com drogas, com alimentos que não são da sua vontade. Pai, por favor, toma ele em tuas mãos. Em nome de Jesus, neste momento, eu e todas as tuas filhas que aqui se encontram, queremos eu coloco os meus filhos, Vitor e Vanessa, no teu altar, clamando a ti, transformação, libertação, comunhão, conversão, Senhor. Cuida dos nossos filhos, Deus. Salva-os para o teu reino. Receba a nossa adoração nesta madrugada. É o que eu te peço, em nome e por amor de Jesus. Amém. Louvado seja o teu nome. Deus abençoe a cada uma de nós, irmãs, a termos forças para resistir aos nossos desejos e inclinações. Um grande abraço, fique na paz.